Jorge Carrascal passou dos limites novamente. Eu vou falar para vocês sobre essa situação do Jorge Carrascal, em que a torcida do Flamengo teve que ir até a porta do hotel do jogador. Vou falar sobre Carrascal, vou falar também sobre a nota da CBF negando o pedido de Flamengo e Palmeiras pelo adiamento dos jogos de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar também sobre reunião por novo técnico. É isso mesmo, o Flamengo se reuniu aí para contratar um novo técnico. Vou trazer para vocês aí essa informação e vou trazer também a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Então vem comigo, Nação Rubro-Negra, convido você a se inscrever no canal, é de graça, você não paga nada. Deixa o like, você também não paga nada. Você fazendo isso estará ajudando muito o crescimento do canal e fazendo com que eu todos os dias traga notícias do Flamengo aqui para vocês. Valeu? Então se inscreve, deixa o like, comente, o comentário de vocês é muito importante. E bora de vídeo, tá, gente? Bem, vamos começar o vídeo aí falando sobre esse absurdo, porque o Jorge Carrascal ontem, ele passou dos limites. O que acontece é o seguinte, depois da irresponsabilidade que o Carrascal provocou no sábado, não importa se o lance era para expulsão ou não era. A verdade é que o Carrascal foi muito irresponsável nesse jogo, porque o time se preparou a semana inteira visando esse jogo contra o Palmeiras, chegou lá em 20 minutos, o Carrascal fez a cagada e acabou com o jogo. Tá? Independentemente de tudo o que aconteceu, o Jorge Carrascal, o que ele aprontou? Fez a festinha de aniversário ontem, meus amigos, depois do jogo, no domingo, véspera do jogo decisivo na Libertadores, porque o Flamengo, mesmo estando classificado para a Libertadores, enfrenta o Cusco aí com uma chance de ser líder geral, na classificação geral, e o Jorge Carrascal fez essa festinha ali, onde tinha muita gente esperando para entrar na festa, mulheres, né, como sempre, só que ele esbarrou numa condição, gente. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. A torcida do Flamengo organizada, a raça rubro-negra, impediu a festinha de Jorge Carrascal, tá? E falou a seguinte frase: eu avisei que o convite chegou, não vão ter paz, porra. Eu pensei que ele havia cancelado a quantidade de mulher do job passando, é gigante. Apenas confirmou aí o, o, o membro da torcida organizada da raça rubro-negra. É onde é que eu entro com a falta de respeito do jogador, passando dos limites por conta disso, né? O Flamengo precisando de um resultado importante aí pelo Brasileirão e ele fez essa cagada contra o Palmeiras. Agora o Flamengo precisa jogar contra o Cusco. Se o Leonardo Jardim tomar uma providência e deixar o Jorge Carrascal de fora desse jogo contra o Cusco, eu vou apoiar. Eu vou apoiar, tá? Porque o jogador passou dos limites. Não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez que o Carrascal faz isso. No jogo contra o Corinthians, pelo campeonato, pela Supercopa do Brasil, ele já tinha sido expulso em um jogo decisivo. Contra o Fluminense, foi expulso em um jogo decisivo ali, que valia a segunda colocação do campeonato. E agora, novamente, contra o Palmeiras, gente. O líder do Brasileirão. A gente precisava vencer esse jogo ou empatar esse jogo e a gente perdeu aí e deixou a gente muito chateado, né, gente? Essa é a verdade, tá? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Gonzalo Plata agora. Isso porque o Gonzalo Plata foi convocado para a seleção equatoriana. Ele estará ali numa lista de 34 jogadores que irão jogar contra a seleção da Arábia Saudita, tá, no próximo final de semana. E entre esses 34 jogadores, 8 serão cortados. Ficarão apenas 26 na lista final para a Copa do Mundo. E pelas frequentes convocações aí pelo técnico BKSS, pelo momento do Equador, eu cravo que o Gonzalo Plata ele será convocado para a Copa do Mundo. Então o Plata foi convocado aí, o Plata joga o jogo de amanhã contra o Cusco. Provavelmente o Plata estará de fora do jogo contra o Curitiba, porque os convocados das seleções, eles terão que se apresentar amanhã, quarta-feira, dia 27, às suas respectivas seleções. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre CBF e Flamengo, envolvendo aí também o Palmeiras, tá? Isso porque o Flamengo e o Palmeiras enviaram um pedido à CBF para que a CBF alterasse as datas, né, os jogos de Flamengo e Palmeiras por conta dos jogadores convocados para a Copa do Mundo, tá? E
E esse pedido do Flamengo aí, segundo a nota que a CBF esclareceu aí com o presidente, que soltou a nota ontem, após a nota oficial do Flamengo, questionando a manutenção da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro durante o período da Copa do Mundo, a CBF rebateu afirmando que o calendário foi rebatido e aprovado por unanimidade pelos clubes da Série A ainda no fim de 2025. A entidade destacou que o Flamengo não pediu alteração da rodada anteriormente e que a solicitação só aconteceu após a eliminação na Copa do Brasil. Além disso, a CBF afirmou que não irá adotar tratamento privilegiado para nenhum clube e reforçou que vários times também serão afetados pela convocação para a Copa do Mundo. Só que, pelo meu irmão, nação rubro-negra, o que acontece é o seguinte, gente, se isso não for perseguição contra o Flamengo, eu não sei o que é. Por quê? Por que outros clubes terão aí, serão afetados aí? Me falem por quê? Porque só o Flamengo e o Palmeiras que tiveram jogadores convocados. Só o Flamengo que teve jogadores convocados para a seleção brasileira. O Palmeiras não teve nenhum. O Palmeiras teve jogadores convocados para Uruguai, Argentina e Colômbia. Tá? O Flamengo não. O Flamengo teve para 4 seleções: Equador, Colômbia, Uruguai e 4 deles para a seleção brasileira. Olha para vocês verem quantos jogadores que o Flamengo teve convocado aí. Foram 7 jogadores. 4 para o Brasil, 3 para o Uruguai, 1 para a Colômbia e 1 para o Equador. São 9 jogadores, na verdade. Então, o Flamengo estava certo em pedir. A CBF não acatou, porque o privilegiado sempre é o outro lado, né? A CBF, todos falam que o Flamengo é o filho da CBF, mas a CBF, ela é verde, tá? Doa em quem doer, mas a realidade está aqui agora, tá? Vamos falar de reunião por técnico agora, isso porque o Flamengo fez uma reunião de conferência aí com o técnico das categorias de base do Red Bull Bragantino para suplir, né, a ausência do técnico Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti ele foi demitido do Flamengo faz 16 dias que o Flamengo demitiu o Bruno Pivetti. Desde o dia 9 de maio, de lá para cá, o Sub-20 do Flamengo não tem um técnico. O Flamengo está aí sem técnico. E o Flamengo fez aí essa reunião com o técnico Fernando Oliveira, né, o português aí que está à frente das categorias de base do Sub-20 do Red Bull Bragantino e tem revelado bons jogadores para o profissional. O Flamengo fez essa reunião em videoconferência com o técnico para entender o perfil, né, o trabalho do treinador e também apresentar o projeto aí para o técnico. A gente sabe que as contratações do José Botto, né, são sempre burocráticas, demoradas e nem sempre são as contratações certas, né, gente? O José Botto sempre erra nas contratações, errou na contratação do Jorge Carrascal aí agora, errou na contratação do Samuel Lino, errou na contratação do Emerson Royal. A única contratação que o José Botto acertou foram Danilo e Alexandro, mesmo assim jogadores que estavam livres no mercado, né? Então o Flamengo também tem que dar uma chacoalhada aí, o presidente Botto tem que chacoalhar o Botto aí e falar: Botto, quero mais efetividade aí no mercado, pô. Estamos só gastando e você não tá trazendo nada aí que vai encher os olhos do torcedor rubro-negro. Então, o técnico Fernando Oliveira aí foi contactado pelo Flamengo. Vamos aguardar aí o desfecho dos próximos capítulos aí, né? Vamos falar de classificação do Campeonato Brasileiro, gente. Primeiramente, a gente tem que falar aqui do Vasco, porque os vascaínos no sábado, gente, os vascaínos eles comemoraram mais do que os palmeirenses no sábado, depois da derrota do Flamengo Palmeiras, né? Olha o castigo como vem a cavalo, né? Vem montado a cavalo, gente. O Vasco ontem tomou um vareio do Red Bull Bragantino jogando em casa, em São Januário também, com os 11 completos, tá? 11 completos, não foi com a menos desde o começo do jogo como foi o Flamengo. E o Vasco, depois desse vareio, só não entrou na zona de rebaixamento porque o Santos perdeu no sábado para o time do Grêmio. A tabela do Campeonato Brasileiro, no momento, está a seguinte: Palmeiras líder 38 pontos, Flamengo vice-líder 31, o Fluminense é o terceiro com 30, o Atlético Paranaense é o segundo com 27. Aí lá embaixo, o Vasco é o primeiro além da zona de rebaixamento com 20 pontos, seguido do Santos, que é o primeiro da zona com 18. O time do Mirassol venceu, foi a 17 pontos, né? O Mirassol, não, a 16, 17 pontos mesmo.
O Mirassol venceu, foi a 17 pontos. O Remo perdeu, ficou ali estagnado com 14 pontos. A Chapecoense joga hoje, né? Não, jogou, né? Perdeu para o Cruzeiro ontem. Tem 9 pontos. Então a situação é essa. Se o Mirassol ganhar o jogo atrasado contra o Flamengo, Deus me livre isso, eles igualarão aí os mesmos números de pontos do Vasco, caso continue vencendo os jogos, né? Caso o Santos também vença, o Santos ultrapassa o Vasco. Então, a situação do Vasco aí, gente, não é das melhores, tá? O Vasco tá fora da zona de rebaixamento, vendo o time que tá lá embaixo, com um jogo a menos e podendo ultrapassar o próprio Vasco. Então, a situação do pequeno da Colina não é fácil, não, principalmente depois dessa goleada sofrida ontem para o Red Bull Bragantino, tá, gente? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve, deixa o like. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.